Olha, uma história sem desfecho, um triângulo fatal. Quero mostrar para você aqui agora, você vai ver aí na tela, a Mirella. A Mirella, ela desapareceu sem deixar aí qualquer pista. A garota é apontada como pivô de um crime extremamente violento aqui na região de Curitiba, em Campina Grande do Sul. Em dezembro do ano passado. Esse crime aconteceu em dezembro do ano passado. O ex-marido de Mirella, o Eleandro, ele foi morto a facadas na cama dela. O assassinato foi cometido pelo atual namorado da jovem, que é conhecido, chamado de Danielzinho. O Danielzinho e Eleandro eram amigos. Todos eles se conheciam, jovens, se conheciam desde criança. Mas tudo mudou por causa da Mirella, esse relacionamento dos amigos, dos garotos que se conheciam. A amizade acabou e o ciúme doentio tomou conta dessa relação. Até que chegou o dia em que Eleandro foi morto depois de receber um pedido de ajuda da ex-mulher. No começo, a Mirella foi tratada como vítima pela polícia. Ela teria sido ameaçada pelo Danielzinho e obrigada a fugir do local do crime. Só que aí tem o seguinte, essa versão, ela é cheia de buracos, pontas que não se ligam, não se encontram. E depois que as contradições apareceram, Mirella simplesmente, sumiu. Ninguém mais consegue saber onde é que está a Mirella. A nossa equipe foi atrás da jovem, inclusive. Nós encontramos uma vizinha que já foi amiga dela. A testemunha mora no mesmo terreno onde fica a casa que virou palco do crime terrível. Olha só. Pelo amor de Deus, eu tô morrendo, eu tô tremendo. Você não tem noção do medo que eu tô. Por favor, eu não tô mentindo. Atende pra me falar com você. A mensagem pedindo ajuda foi enviada ao filho da dona Angélica. A moça do áudio é a Mirella, sua ex-namorada. Ela havia apanhado do atual companheiro, o Daniel, e pedia que Eleandro a socorresse. Meu irmão falando, né? Se resolva vocês dois, o problema não é meu, você está com ele. E ela de tanto insistir, ele acabou falando, né? Então vem aqui em casa que eu te levo até a tua casa. Segundo a família, Mirella veio ao encontro do rapaz. Daqui, a suspeita é que eles ficaram um tempo na rua e depois foram para casa dela, em Campina Grande do Sul. O local foi cenário de um crime brutal. Por volta das 8 da manhã do dia 5 de dezembro do ano passado, Daniel, o atual namorado de Mirella, encontrou os dois na cama e acabou matando Eleandro a facadas, na presença da moça. Mirella prestou depoimento e na delegacia disse que foi agredida por Daniel. Eu tava dormindo, da hora que eu levantei, eu vi o Daniel com uma faca cheia de sangue. E eu gritava, para, por que você fez isso? O que você fez com ele? Ele bem assim, eu ainda não matei aquele verme. Ele ainda tá pedindo socorro. Nisso ele pensou, você vai embora comigo ou você também vai morrer. Aí ele pegou, grudou meu cabelo e foi indo. Mas o vídeo de uma câmera de monitoramento mostra os dois, juntos, deixando a cena do crime. Esta, de acordo com o irmão de Eleandro, não seria a primeira armadilha do casal para pegar o rapaz. O primeiro acontecido foi quando a Mirella deu uma facada no ombro dele, né? Chegando lá nessa segunda vez, ela conversando com meu irmão na calçada, o Danielzinho saiu de trás da casa com 2 pedras na mão, foi quando agrediu meu irmão a segunda vez. Foi quando eu fui buscar ele que eu consegui livrar ele dessa casinha que foi feito para ele, né? E no terceiro foi quando, acredito que depois que a mãe da Mirella saiu para trabalhar, foi quando ela levou meu irmão lá para casa dela e lá aconteceu o homicídio, né? De acordo com o advogado da família da vítima, depois de prestar o primeiro depoimento, Mirella sumiu. No último dia 4 de março, houve a primeira audiência de instrução. Foram ouvidas quatro pessoas, né? Foi a dona Angélica, que é a mãe da vítima, o Vitor, que é irmão da vítima, o guarda municipal que realizou a prisão e uma outra testemunha que é vizinha de onde aconteceram os fatos. Ouviu gritaria, ouviu umas ameaças proferidas ali por alguém e logo ela viu o réu pulando pela janela do quarto,
junto com a vítima, a Mirella também, né, que é vítima no caso, e se evadindo do local. No próximo dia 31 de março, acontece a próxima audiência de instrução e a Mirella é parte essencial nesse processo, pois foi a única pessoa que presenciou tudo. Um oficial de justiça já esteve em 2 endereços repassados pela família, mas até agora não foi possível encontrá-la. Um deles é a casa onde o crime aconteceu. E agora a gente vai tentar encontrar alguém para ver se as pessoas sabem a respeito do lugar onde poderia estar Mirella. Esta moça nos recebeu. Ela mora no mesmo terreno onde fica a casa em que Leandro foi morto. Explica que a mãe da Mirella morou ali durante 8 anos. Eles se mudaram logo depois do crime e nunca mais ninguém foi visto. E a gente era bem amigo antes, só que daí, por causa dela, já começou a se distanciar e a gente não tinha mais muito convívio assim com eles, que era normal essas brigas dela entre esses garotos. Só que daí nesse dia a gente percebeu que estava meio estranho, daí a gente veio aqui e falou, né, com eles. Aí eles pegaram e saíram correndo daqui, e daí a gente não soube mais deles, só descobriu depois pela TV e tudo que aconteceu, né, que daí a gente já tinha visto o corpo ali dentro. E daí a gente não viu mais eles depois disso, porque daí o menino foi preso e ela desapareceu. A justiça quer encontrar Mirella para que ela receba e assine a intimação. O depoimento da moça, que afirma não ter participação no assassinato, é um dos caminhos para manter Daniel atrás das grades. A dona Angélica mata as saudades de Leandro dentro do quarto. É uma coisa que a gente não vai esquecer, né? Filho, né? Filho a gente jamais esquece. Né? Se realmente ela foi ameaçada pelo Daniel e ela sente que ela está sendo ameaçada, que ela possa voltar e ajudar a esclarecer todas essas coisas, se ela é mais uma vítima, né? Que seja bom para os 2 lados, né? Tanto para nós que se feita a justiça e para ela também que possa estar livre disso daí, né? Se ela for realmente vítima. Dona Angélica, a mãe do Leandro, imagina o coração, o sentimento dessa mãe, né? Até agora, vivendo aí a perda, o crime que vitimou a vida, que levou a vida do filho dela, jovem ainda. Tudo leva a crer, devido às contradições dos depoimentos, inclusive, que possa ter sido armado aí uma emboscada para o Leandro. E aí a polícia agora está atrás da Mirella. Ela só prestou, acho que, depoimento uma vez, só conversou com a polícia uma vez, né, doutora Márcia? Só uma vez, que foi logo depois do crime que ela contou mais ou menos o que na versão dela teria acontecido. Isso, que nós temos informação que foi naquele momento em que estava vendo, inclusive, a execução do flagrante do Danielzinho, né? Depois ela teria ido para a casa dos familiares do Danielzinho e depois não se teve mais notícia. Não se sabe mais da Mirella. Quem está acompanhando esse caso também é o nosso Emanuel Perim. Oi, Emanuel Perim, quando a gente vê, inclusive, aquela imagem, não é, Emanuel? Ali do Danielzinho saindo no portão, porque a Mirella, o que a Mirella conta? A Mirella conta, eu já vou trazer para você relembrar aqui comigo, o que ela falou para a polícia. Ela disse assim, quando eu acordei, eu já vi o Danielzinho esfaqueando ele e tal, e aí ele falou que não tinha terminado o serviço, ia terminar, e falou que se eu não fosse com ele, ele ia me matar. Mas essa imagem que a gente tem aí, ó, não é, Emanuel? O Emanuel que está acompanhando esse caso. Ô, Emanuel, essa imagem que mostra o Danielzinho saindo na frente, não é, Emanuel? E aí, na verdade, para dar a mãozinha para ela e ela vem, ó. Essa imagem é crucial. E, inclusive, foi a primeira grande reviravolta do caso, né? Eu fiz a primeira reportagem sobre esse caso, conversei ali com a família, e eles já davam sinais de que a Mirella era um problema para o Leandro. Por quê? Ela tinha um relacionamento conturbado com o Danielzinho. Danielzinho era violento, metido a machão, e aí acabava algumas vezes sendo agressivo com ela. Quando ela sofria agressões do Danielzinho, para quem que a Mirella corria? Para o Leandro. Todas as vezes. E a família já estava cansada, já não confiava mais na figura da Mirella. Pois bem, trouxemos nessa primeira reportagem o depoimento dela, falando, olha, eu fiquei trancada na casa, ouvindo o Danielzinho esfaqueando o Leandro, com medo, porque o Danielzinho também podia me agredir. Colocamos essa versão, afinal ela parecia ser uma vítima. Um dia depois, aparecem essas imagens que o Jasson destaca, grifa para você. Ela correndinho ali para dar a mão para o Daniel. Ora,
Essa imagem foi captada nos momentos seguintes à morte da vítima, do Eliandro. Ela, se tivesse sofrendo ameaças, iria correr e pegar na mão do cara que ela sabe que é um assassino? Além de tudo isso, Jason, eu me recordo de um ponto fundamental. No depoimento da Mirella para a polícia, ela afirmou estar grávida do Danielzinho, grávida do agressor. Será que estamos falando, então, de uma menina grávida, foragida e que pode ser cúmplice? É isso que a polícia quer saber, né, Jason? Zé, oi, Manuel, prestando atenção na imagem, quem está com medo de um agressor, se você está com medo do agressor, o cara foi para a direita, o que você faz, doutora Márcia? Com certeza eu vou para a esquerda. E tem outras duas pessoas passando ali, para quem ela pode pedir socorro também, né? Se ela está pessoas que sequer percebem que tem algo errado. Ó o piquezinho, ó o pique dela, quer ver? Olha lá, ó o pique. Abre a tela para mim, Cris, por gentileza. Isso, ó o pique. Opa! Você viu? E ele foi cavaleiro, esperou, deu a mãozinha. Eu vou te contar. Quero trazer para você, aí você fala assim, já, você que está chegando agora, meio-dia, mais 25 minutos aqui no Balanço Geral, eu quero colocar novamente aqui o primeiro depoimento, o único dela, a polícia, o que ela diz no momento que ela diz que ela acordou. Ela disse que ela acordou e viu aquela cena. Quer ver, ó? Eu tava dormindo, da hora que eu levantei, eu vi o Daniel com uma faca cheia de sangue. E eu gritava, para, por que você fez isso? O que você fez com ele? Ele bem assim, eu ainda não matei aquele verme. Ele ainda tá pedindo socorro. Nisso ele pensou, você vai embora comigo, você também vai morrer. Aí ele pegou, grudou meu cabelo e foi indo. Quer dizer, ela acordou, viu aquelas... Ela diz, doutora Márcia, é o depoimento dela. Ela diz que acordou. É que essa cena contradiz, não é que desmente, mas contradiz muita coisa, né? Contradiz muita coisa que foi falada nesse primeiro depoimento. O fato, Emanuel Perim, doutora Márcia, pela própria sonora da vizinha, da pessoa que conhecia a Mirella, que conhecia os rapazes, quer dizer, eles sabiam, inclusive a mulher fala sobre isso, de que era uma relação conturbada, com a Mirella no meio. A Mirella era o centro dessa confusão. Exato. O Eliandro seria o cara que foi marido, que perdeu a mulher, que sempre tinha aquele sentimento, que quando o cara gosta, quando a pessoa gosta, quando eu falo cara, mulher, enfim, quando a pessoa gosta, né, às vezes uma relação é terminada, fica aquele sentimento assim de, quem sabe não dá certo, a esperança. A esperança. Né? A esperança. Você sabe, Jason, o que a família fala, Jason e doutora Márcia? Que ela se envolvia com outros homens, mas sabia que o Eliandro, a vítima, era o Porto Seguro. O Eliandro era aquele que sempre abraçava ela. Então ela ia para outros relacionamentos, sofria, batia com a cara na porta e voltava para o Eliandro. Um pouco antes disso acontecer, ela convidou o Eliandro para ir numa panificadora, uma na lanchonete. Quando ela estava junto com o Eliandro, do outro lado da rua estava o Danielzinho, que ameaçou o Eliandro por estar do lado dela. Então, ao mesmo tempo, em outras situações, ela, sabendo que o Eliandro era boa pessoa, colocava ele em situações que ele podia sofrer risco, envolvendo ele nas confusões dela com outros rapazes. Quem me falou isso foi o irmão dele. Por isso que a família, a mãe da vítima, não queriam mais ela nem na casa. Falaram, olha, Mirella, você está trazendo muito problema. O Eliandro é homem de bem, então você se afasta. Mas ela não quis afastar e continuou ali perto, Jason. É porque, certo, quando ela percebia alguma coisa do Danielzinho, que é impossível que ela não soubesse que o Danielzinho tinha esse comportamento mais agressivo, né? Porque em algum momento a pessoa demonstra isso, para chegar onde ele chegou, para fazer o que ele fez, né? Segundo a polícia, quer dizer, em algum momento ele já deve ter demonstrado isso para ela. E aí, quando às vezes, pode até ser que em algum momento realmente de medo, né, ela tenha recorrido ao Eliandro, né? Mas nesse caso especificamente, nesse dia especificamente do crime, as imagens, elas são muito contraditórias em relação a tudo aquilo que foi falado pela Mirella em depoimento. A polícia agora está atrás, né? O oficial de justiça, a justiça está atrás, né, doutora Márcia? Agora, para tentar notificá-la dessa audiência. Ela precisa ser ouvida até porque algumas correções teriam que ser feitas no próprio depoimento dela. Quando ela diz que ela sai de lá arrastada pelos cabelos, não é isso que se vê. Agora, essa dinâmica que tinha entre os três,
o que acontecia é que a Mirella, ela toda vez que sentia alguma coisa, ela recorria realmente ao Eleandro. E pelas informações, seria pelo menos a terceira agressão que ele sofria. Teria sofrido por parte do Danielzinho. Teria sofrido uma facada no ombro, teria sofrido um ataque com pedras e outros objetos e, finalmente, essa última agressão que levou à morte dele. Então, parecia um jogo muito perigoso, né? Em que a Mirella se colocava numa posição em que ela precisava ser protegida, o Eleandro já com esse costume de protegê-la, e o Danielzinho, uma pessoa com um temperamento muito forte, né? Muito difícil, né? Rapidamente, Jason e doutora Márcia, o Danielzinho até no depoimento se mostrou agressivo com os policiais. Sim. O próprio policial me falou, olha, esse menino ele é pequenininho, é baixinho, mas é perigoso. É verdade. Agora eu quero trazer aqui, Emanuel, o depoimento da vizinha, né? A vizinha conta, inclusive, né, que eles brigavam constantemente e tal. A vizinha conhecia bem, inclusive, os três. Quer ver? E a gente era bem amigo antes, só que daí, por causa dela, já começou a se distanciar e a gente não tinha mais muito convívio assim com eles. Era normal essas brigas dela entre esses garotos. Só que daí, nesse dia, a gente percebeu que estava meio estranho. Daí a gente veio aqui e falou, né, com eles. Aí eles pegaram e saíram correndo daqui. E daí a gente não soube mais deles, só descobriu depois pela TV e tudo que aconteceu, né? Que daí a gente já tinha visto o corpo ali dentro. E daí a gente não viu mais eles depois disso, porque daí o menino foi preso e ela desapareceu. Eu fico triste, sabe, Emanuel, porque eu penso assim, 3 jovens, né? Campina Grande do Sul, uma cidade pequena, todo mundo praticamente se conhece, e aí, de repente, um triângulo ali que acaba se envolvendo numa relação e termina da maneira como terminou, com a morte de um jovem, né? Que podia estar aí nesse momento. Morte de um e o fim da vida dos outros também, né? Porque de alguma forma a Mirella agora deve estar vendo o balanço geral, fugitiva. Melhor ela se apresentar, né, Jason? Quer dizer, quem não deve, aquela velha história, não teme. Talvez seja o momento dela vir e esclarecer as contradições que estão muito claras. Doutora Márcia, se tem lá no processo o endereço, o oficial de justiça não encontra, como é que fica a situação? Dependendo das condições, pode ser até verificado uma situação de um mandado de condução a ela, uma vez que ela não está, pelo que entendemos, ainda na condição de investigada, ou então, numa outra situação mais drástica, até mandado de prisão, mas eu tenho certeza que ela só não está no endereço conhecido, mas ela vai se apresentar, porque ela tem informações a prestar que são muito positivas. Mas teve uma coisa bem preocupante na fala dessa testemunha, que dá a impressão que ela conversou com o casal entre o ato de esfaquear e a fuga. Então, teria conversado com os dois e por causa disso eles saíram correndo. Então, também é bem preocupante isso, né, Jason? Verdade, doutora Márcia. Obrigado, Emanuel.